Real Madrid 3, Manchester City 3, Arsenal 2, Bayern de Munique 2. Assim começou a fase de quartas de final da UEFA Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, e esse é o assunto deste vídeo aqui no canal Estevão Júlio Esporte Clube, que é um espaço para a gente falar de futebol nacional, futebol internacional e outras modalidades também. Já quero te pedir para você se inscrever aqui neste canal, que você ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo, que você já deixe o seu like também aqui neste vídeo que a gente vai falar sobre a Champions League, para que o YouTube recomende ele para outras pessoas. Vou pedir que você pegue o link desse vídeo também, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, no Twitter, Facebook, onde você puder compartilhar esse vídeo vai ser muito importante para ajudar o canal a crescer, beleza? Então, nesta terça-feira, nós tivemos dois grandes jogos para começar a fase de quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. No Santiago Bernabéu, Manchester City, Real Madrid e Manchester City começaram o terceiro confronto consecutivo entre as equipes na Liga dos Campeões da Europa. Real Madrid recebendo o Manchester City e foi um jogão de bola, 3-3 no placar, mostrando a força dessas duas equipes que hoje a gente pode dizer que é o grande confronto mundial e o grande confronto da Europa, o grande confronto da Liga dos Campeões da Europa. Um jogo muito movimentado, um jogo com muitas chances para ambas as equipes, que já começou com um gol logo aos quase 2 minutos de jogo, numa cobrança de falta do Bernardo Silva, quando todo mundo achou que ele ia fazer um lançamento para a área, ele surpreendeu o goleiro Lunin e bateu direto. O goleiro estava posicionado ali para uma cobrança para um lançamento, né, para dentro da área, e não conseguiu voltar a tempo, e o Manchester City já saiu vencendo a partida no Santiago Bernabéu, que é um fervedouro mesmo assim, né? Eles falam que em noites de Champions League, o Santiago Bernabéu, os jogos são mais longos, né? Então esse gol logo aos 2 minutos praticamente já dava uma tranquilidade para o Manchester City de Guardiola, que começou já com uma baixa logo de cara. Kevin De Bruyne passou mal, notícias de que ele inclusive vomitou antes de chegar ao Santiago Bernabéu, nem participou do aquecimento, nem não participou dessa partida também. Um baita desfalque para o Manchester City de Guardiola, que já não tinha o lateral direito Walker, que está machucado desde aquela partida amistosa contra a seleção brasileira, ele que joga pela seleção da Inglaterra. Também não tinha um lateral esquerdo Ake, então o Manchester City bem desfalcado, e o Pep Guardiola precisou achar alternativas. Real Madrid surpreendido dentro de casa tomando gol logo no início. Tchouaméni amarelado também logo nesse primeiro lance que gerou o gol do Manchester City, mas o Real Madrid conseguiu se acertar e virou o jogo em cerca de 10 a 13 minutos depois. O Camavinga partiu pela direita, arriscou de fora da área e teve a felicidade do chute desviar no zagueiro Rubem Dias e enganando o goleiro Ortega, que não teve reação ali para defender a bola. E inclusive o gol foi marcado pela UEFA como gol contra do Rubem Dias, porque de fato a bola mudou a trajetória, né? Ela ia para um lado, como desviou no Rubem Dias, a bola foi para uma outra direção e encontrou o gol do Manchester City. E logo na sequência, 2 minutos depois, após uma jogada e um lindo passe do Vinícius Júnior para o Rodrigo pela esquerda, jogando pela esquerda nessa primeira partida, uma surpresa aí do técnico Carlo Ancelotti, o brasileiro consegue chegar à frente entre dois marcadores ali do Manchester City, o Akanji e o Rubem Dias também estava nessa jogada, a dupla, praticamente ele é a dupla de zaga do Manchester City, não conseguiram parar o meio atacante brasileiro, que vira a partida para o Real Madrid logo no começo também, fazendo ali em Santiago Bernabéu tremer, né? E o Real Madrid retoma o controle do jogo, se fecha defensivamente muito bem, saindo em contra-ataques, né? E o Manchester City no primeiro tempo não conseguiu criar mais nada de tão produtivo assim. Na verdade, conseguiu chegar com o Haaland ainda quando estava vencendo por 1-0, mas depois disso, depois que tomou a virada, o Real Madrid se encontrou no jogo, fechou os espaços e tentava sair em contra-ataque para aumentar o placar. O Haaland muito bem marcado pelo Rudiger, não conseguiu jogar, na verdade não conseguiu jogar a partida inteira, né? E o Phil Foden muito bem marcado pelo Mendy também, ali o lateral esquerdo do Real Madrid. Foram bem nulos
no primeiro tempo. No segundo tempo, o Pep Guardiola faz as mudanças táticas ali que só ele sabe fazer e o time do Manchester City melhora consideravelmente. Né? O Phil Foden começa a achar os espaços, começa a arriscar de fora da área e é assim que ele empata a partida, né, num lance muito parecido com aquelas jogadas que o Robben fazia, né, na época de Bayern de Munique, por exemplo. Ele parte da ponta para o meio e consegue uma linda finalização no ângulo do goleiro Lunin para empatar o jogo. E logo depois, numa jogada pela esquerda do Jack Grealish, ele faz muito bem isso. Eu não acho ele um jogador espetacular, mas ele cumpre muito bem a função que o Guardiola pede para que ele faça, né? Que é essa jogada de ponta, né? Como um jogador que vai entrar na área, puxando a marcação e liberando espaço para quem vem de trás. E foi exatamente isso que ele fez. Ele puxou a marcação para si, liberou espaço, tocando para o Gvardiol, jogador croata, que recebeu, dominou e chutou de fora da área, marcando mais um outro golaço de fora da área para o Manchester City, virando o jogo para 3-2, né? A segunda virada aí na partida, um jogão de bola entre Real Madrid e Manchester City, mas o Real Madrid a gente sabe como que é o Real Madrid em Champions League, né? Real Madrid, o Carlo Ancelotti fez mudanças, tirou o Rodrigo, inclusive, colocou o Brahim Dias, tirou o Kroos, colocou o Luka Modric, né? E o Real Madrid melhorou na partida e numa jogada pela esquerda, Vinícius Júnior conseguiu lançar, inverter o jogo para o Valverde, jogador uruguaio, e ele de primeira bateu cruzado, golaço também. Inclusive nesse jogo só valia golaço, né? Golaço para empatar a partida no Santiago Bernabéu, 3 para o Real Madrid, 3 para o Manchester City. Real Madrid que ainda teve chance de fazer o quarto também. E fica sempre aquela expectativa dos jogos do Real Madrid, jogos decisivos na Champions League, mas o jogo terminou empatado em 3-3. O segundo jogo na próxima quarta-feira, 17 de abril, no Etihad Stadium, casa do Manchester City, e promessa de mais um jogo daqueles inesquecíveis. E falando em Inglaterra, mas agora em Londres, o Arsenal recebeu o Bayern de Munique para o primeiro jogo das quartas de final. Arsenal que volta a esta fase da competição depois aí de longos anos sem chegar às quartas de final. E o Arsenal começa muito bem a partida, pressionando a saída de bola do Bayern de Munique, chegando muito bem pelas pontas, principalmente pela ponta direita ali com o Saka, que é um dos destaques desse time. E é numa dessas jogadas que sai o primeiro gol do Arsenal, né? A bola acaba sobrando para ele ali dentro da área, ele consegue bater essa bola de chapa, tirando do goleiro Neuer e abre 1-0 no marcador. O Arsenal, inclusive, teve uma chance clara de fazer 2-0 com o lateral direito Ben White, só que ele bateu em cima do Neuer também. E aí começa, digamos assim, o pesadelo do Arsenal, porque o Arsenal estava jogando muito bem. Aliás, é chover no molhado, né? Falar que o Arsenal joga bem. O Arsenal está muito bem na Premier League, tem chances reais de ser campeão dessa temporada. Para mim é o melhor futebol do torneio, mesmo com o Manchester City lá, é o melhor futebol, o time que joga mais bonito, mas em Champions League, né, você não pode vacilar e o Arsenal teve dois vacilos. Né? O primeiro, numa troca de passes ali, o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães dá um passe errado para o meio de campo, o Bayern de Munique rapidamente recupera essa bola e o Gnabry recebe na frente da área ali, consegue finalizar antes da marcação do Ben White chegar e empata o jogo. E logo depois também num outro lance também de erros do Arsenal, o Sané, na verdade, entra na área com muita facilidade, uma série de erros ali na tentativa de dar o bote certeiro no Sané. E o Saliba, zagueiro do Arsenal, comete pênalti, batido por Harry Kane carrasco aí do Arsenal, né? Nos tempos de Tottenham, bateu um pênalti muito bem cobrado e virou o jogo dentro do Emirates Stadium, em Londres, né, para trazer áreas de preocupação e, de certa forma, silenciar a torcida do Arsenal. Mas no segundo tempo, aos 30 minutos, né, numa excelente jogada do Gabriel Jesus ali, que em um curto espaço que ele tinha ali, ele conseguiu driblar a defesa do Bayern de Munique, tentou a finalização, não conseguiu. A bola sobrou para o Trossard, que conseguiu finalizar e empatar o jogo para o Arsenal 2-2, jogão de bola. E o Arsenal que reclamou de um pênalti ainda no último lance de jogo. Muita polêmica, uns dizendo que o Saka
forçou o contato, outros dizendo que realmente foi pênalti, mas o jogo também terminou empatado em 2-2. Né? Arsenal e Bayern de Munique voltam a se enfrentar também no dia 17 de abril, agora na capital alemã, em Munique, valendo vaga, desculpa, valendo vaga na semifinal da UEFA Champions League. E nesta quarta-feira tem mais quartas de final da UEFA Champions League. De um lado, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, um excelente jogo também de equipes que têm aparecido muito bem na Liga dos Campeões da Europa, em seus respectivos campeonatos nacionais. E do outro lado, um jogo histórico também aí na Liga dos Campeões da Europa, né? Paris Saint-Germain de Mbappé e Barcelona de Lewandowski, Rafinha e companhia. Certeza aí de mais jogão. E a gente com certeza vai ter comentário aqui no canal Estevão Júlio Esporte Clube. Né? Eu conto com você também já neste vídeo que vai pindar por aqui. E aí, o que você achou de Real Madrid e Manchester City, de Arsenal e Bayern de Munique? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre os jogos. Quem você acha que vai passar para a fase de semifinais? Deixe aí nos comentários também, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.